Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui o nosso culto online da Igreja Apostólica Avivamento. Inclusive, hoje a gente vai bater um papo, na verdade, dar continuidade, ao nosso bate-papo sobre Bíblia e homoafetividade. Hoje a gente vai falar sobre o pecado de Sodoma. Ao longo de cada uma dessas semanas, a gente vai estar estudando os textos bíblicos que são utilizados para condenar a homoafetividade. Vamos entender o que realmente esses textos têm a nos dizer, o que Deus ele quis dizer realmente na sua palavra, qual foi a distorção que aconteceu aí. A gente vai poder esclarecer tudo isso ao longo dessas semanas. Semana passada a gente falou sobre Deus não fazer acepção de pessoas, vimos isso na Bíblia, aqui a gente está falando do que está na Bíblia, não é achismo, não é o que uma visão de alguém específico, é aquilo que está escrito na Bíblia, e a gente viu ali que Deus não faz acepção de pessoas. Se você perdeu a live de quarta-feira passada, aqui no meu IGTV você consegue assistir. Eu vou deixar todas salvas, já criei uma playlist sobre esse tema para você poder assistir tudo de uma vez também, depois compartilhar também com seus amigos. E hoje a gente vai falar sobre o pecado de Sodoma. Mas antes da gente começar aqui oficialmente, vou chamar o pastor Andy, que vai isso aí ao nosso culto. A Bíblia diz que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele se faz presente, Então, ele está aqui no nosso meio. Obrigado pelo carinho aí, Marina Proença. Beijo. Graça e paz, filho. Seja bem-vindo. Graça e paz, gente. Graça e paz, apóstolo. Boa noite a todos. Hoje a gente vai dar continuidade, como o apóstolo falou, com esse estudo, com esse bate-papo que a gente está falando sobre Bíblia e homoafetividade. E para a gente poder começar, quero convidar todos para a gente fazer uma oração e que o Espírito Santo ele venha ministrar sobre as nossas vidas. Porque, assim, tem muita coisa. Aliás, a Bíblia, ela é espiritual, Então a gente precisa da ajuda do Senhor, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para que a gente possa entender à luz da Bíblia sobre diversos tipos de assuntos, Então, nada melhor do que convidar o Espírito Santo para que nesta noite ele possa continuar ministrando sobre as nossas vidas. Amém? Feche teus olhos, se você estiver, e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado por esta noite tão especial, que vamos dar continuidade com esse bate-papo, onde muitas pessoas têm suas dúvidas referente à Bíblia e à homoafetividade. E em nome de Jesus pedimos que teu Espírito venha estar conosco nesta noite, ministrando as nossas vidas, e que o Senhor traga revelação através da tua palavra. Usa a vida do teu servo, Senhor, para ministrar as nossas vidas, para falar conosco, para responder dúvidas que muitos têm a respeito desse assunto. Ficou mudo aí para todo mundo? Por algum motivo ficou mudo. Ficou mudo aí, filho? A partir de uma parte da oração, ficou mudo, mas Deus ouviu, Amém, em nome de Jesus. E a gente vai receber. Deu uma bloqueada aí, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha ministrar sobre as nossas vidas e que ele use o Senhor com muito poder e autoridade para que a gente possa aprender ainda mais sobre esse assunto, que tem tantas pessoas que têm dúvidas a respeito disso, que se sentem muito confusas e inseguras, mas que nesta noite o Senhor ele venha trazer a revelação através da palavra dele, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus. E Deus te abençoe, filho. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo, querido, que aí você nos ajuda a abençoar outras vidas, a outras pessoas conhecerem realmente o que a Bíblia tem para nos dizer. Clica nessa flechinha aí, envia para os seus amigos, e aí você pode ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Enquanto isso, eu quero te convidar a adorar a Deus junto com a gente aqui.
que acima de tudo nós somos pessoas que amamos a Deus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que mesmo com esse tempo de pandemia, nós não paramos os cultos online, porque nós amamos ao Senhor. Queremos sim abençoar outras vidas, alcançar outras vidas, mas a base de tudo isso é que nós amamos a esse Deus. E é desse amor por esse Deus que eu quero cantar nessa hora. Ele receba o nosso louvor e a nossa adoração. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo, eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Adore esse Deus nesse dia. Aí onde você está, expresse a Ele o seu amor, expresse a Ele a sua adoração. Com as suas próprias palavras, você pode abrir os seus lábios, você pode adorá-lo, você pode exaltá-lo. E eu tenho certeza que Ele está sendo entronizado aí na sua casa, na sua vida, no seu coração. Esse Deus que nós amamos. Podem dizer muitos títulos, podem cantar muitos títulos, mas nada melhor do que chamá-lo de amor, do que chamar esse Deus do nosso amado, aquele a quem nós amamos. E é isso que nós estamos declarando aqui hoje. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Você pode cantar isso? Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Diga isso a Ele. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo, eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Oh, te amamos, te amamos, Yeshua. Abra os seus lábios aí onde você está. Diga a Ele: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Diga a Ele: oh, eu te amo.
Tu és o amado, Tu és o desejado das nossas vidas. Tu és tudo que nós queremos, Tu és tudo que nós precisamos. Te amamos, Jesus, te amamos, Senhor. Recebe, recebe cada coração que se rende, cada coração que se quebranta diante de Ti. Oh, oh, Te amamos. Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, Tu és tão lindo. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo. Diga isso a Ele, que eu nem sei expressar. Yeshua, Tu és tão lindo. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo, eu nem sei expressar. Yeshua, Tu és tão lindo, eu nem sei expressar. Yeshua, Tu és tão lindo, eu nem sei expressar. Yeshua, Tu és tão lindo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está, você pode comentar um glória a Deus, comente um glória a Deus aí, para você glorificar junto comigo ao Senhor nesse dia. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é a razão do nosso amor, da nossa alegria. E se nós estamos de pé, se nós estamos firmes nesses dias, é por causa desse Deus. Porque só Ele, só a misericórdia dEle, só a graça dEle para nos guardar. Amém? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que chegou depois que essa transmissão já tinha começado. Nós estamos aqui no culto online da Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo. Se você não segue a gente lá aqui no Instagram, já procura @Avivamento Inclusivo, tudo junto, e segue a gente lá para você ficar por dentro de todas as informações, de todas as programações. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui online, aqui pelo Instagram, e aos domingos tem culto ao vivo às 11 da manhã e também às 18h30 pelo Facebook, Apóstolo Felipe Oliveira, Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo. Você encontra lá o nosso culto ao vivo. Nesse tempo de pandemia nós temos explorado muito dessa ferramenta do ao vivo, que é a possibilidade que nós temos para nos manter conectados. E eu quero inclusive já aproveitar esse momento para deixar um recado muito importante. Nós tínhamos um culto presencial que ia acontecer domingo passado e nós adiamos devido às novas restrições aqui em São Paulo. Eu bati numa tecla onde eu sei que muitos cultos aconteceram porque as igrejas estão permitidas a funcionar, mesmo nessa fase de restrição agora, porém, eu não acho necessário, eu não considero necessário. A gente pode realizar um culto com todos os protocolos de segurança, e é uma bênção,
mas a gente sabe que não tem esses protocolos de segurança para as pessoas irem para a igreja quando elas pegam o ônibus, o trem, o metrô, faz baldeação. Não existem esses protocolos de segurança e a gente acaba expondo as pessoas aí ao risco, né? Então, por isso a gente tem evitado ao máximo. Hoje a gente tem se reunido apenas uma vez por mês, né? Presencialmente. Os demais cultos têm sido todos online. Porém, eu quero comunicar aqui, nós tínhamos dito que dia 21 de março a gente tinha previsão, então o culto que seria no dia 7 ser transferido para o dia 21, mas eu não senti paz no meu coração sobre isso. Nós vamos mudar esse mês de março, nós não teremos culto presencial. Nosso próximo culto presencial fica marcado para o dia 4 de abril, primeiro domingo de abril, às 18h30, na Avenida Padres Olivetanos, número 533, a 7 minutos do metrô Vila Matilde, mas ainda assim vai depender de como estiverem os números até lá. A gente tem visto, acompanhado como está a situação. Ela não está nada boa, embora algumas pessoas vivam como se nada estivesse acontecendo. A situação não está nada boa, os hospitais estão entrando em colapso e nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos daquilo que aquilo que eu, enquanto líder da igreja, posso fazer. Eu estou disposto a fazer, estive disposto aí ao longo desse um ano, desde o início dessa pandemia, para que cada vida possa estar protegida. Eu sempre tenho dito isso. Eu e o pastor Edu hoje trabalhou até mais tarde, não pôde ficar aqui. Mas eu e ele, nós vamos para a igreja de carro. Tem algumas outras pessoas que vão de carro também. O risco, a exposição é muito menor, né? A gente sai de casa, entra no carro, sai do carro, entra na igreja e depois faz esse trajeto inverso. Mas eu tenho pessoas na igreja que fazem baldeação, que levam 2 horas para chegar na igreja. E eu não vou expor essas pessoas ao risco de ser contaminadas se nós, graças a Deus, temos uma ferramenta online para a gente se reunir. Então, por hora, mês de março a gente não vai ter culto presencial. Nosso culto fica marcado para o dia 4 de abril, mas ainda assim vai depender dos números, de como estiver a situação até lá. E se não for seguro, novamente nós vamos desmarcar. Assim como o ano passado, nós passamos 6 meses sem nenhum tipo de reunião presencial. A segurança, cuidado com cada vida, para a gente é mais importante do que qualquer outra coisa. Afeta sim a área financeira, né? A gente não tem dízimos e ofertas na igreja na mesma medida em que nós tínhamos enquanto haviam cultos presenciais, né? Todas as semanas. Porém, o mais importante nesse momento é a sua proteção, a proteção da sua vida, da sua família, das nossas vidas, das nossas famílias. Então é por isso que a gente toma essa atitude, tá? Então não teremos culto presencial no mês de março. Agora uma notícia boa, né? Agora domingo tem culto online às 11 da manhã no Facebook, também às 18h30. E às 18h30 a gente vai ter a presença do pastor Justino, lá da CCNE, né? Alguém que é muito especial, muito importante para nós. Ele realizou o nosso casamento, né? Meu com o pastor Edu. Então, só por isso ele já ficou marcado para a nossa história, para o resto da vida, né? Então, a gente tem um carinho, um amor muito especial. Falei com ele hoje pela manhã. Ele está muito ansioso para estar junto com a gente no culto online, ministrando. Então se programa para estar com a gente domingo às 11 da manhã, porque vai ser uma grande bênção também. E às 18h30 a gente recebe essa presença tão ilustre para nós aí, que é o pastor Justino. Tá lá no Facebook, você pode encontrar o culto online no meu perfil, Apóstolo Felipe Oliveira, ou então na página da igreja, Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo. E hoje, como eu falei, nós estamos no nosso segundo dia do bate-papo sobre Bíblia e homoafetividade. Semana passada nós falamos sobre o amor de Deus, sobre Deus não faz acepção de pessoas. As igrejas convencionais podem dizer qualquer outra coisa, mas a verdade que está na Bíblia é que Deus ele não faz acepção de pessoas. A gente aprendeu isso lá. Se você perdeu essa live, você pode ir lá no meu IGTV e você vai poder assistir e ver todas as bases bíblicas, que a gente aprendeu isso lá na palavra. E hoje é o segundo dia, nós vamos falar sobre o pecado de Sodoma. Ao longo de cada semana aqui, de cada quarta-feira, a gente vai estar falando sobre um dos textos bíblicos que são utilizados para nos condenar, né? Textos que são utilizados para dizer, olha, vocês
quem é homossexual vai para o inferno, e a gente tem aprendido nesses textos. Vamos estudar cada um desses textos, entender o que Deus ele tem para falar com a gente, o que Deus realmente quis dizer. Então, hoje a gente vai falar sobre o pecado de Sodoma, mas antes de eu começar aqui, eu quero te pedir, se você ainda não compartilhou essa live, clica aí nesse aviãozinho que tem aí embaixo e compartilha com os seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer essa verdade. Porque, infelizmente, existe aquele ditado, né, que a mentira ela corre muito mais rápido do que a verdade, né? A mentira de que nós não somos aceitos, de que Deus nos condena, ela se propaga com muito mais facilidade do que a verdade de que Deus nos ama, que Deus nos aceita, que Deus tem um plano para as nossas vidas, independente da nossa orientação sexual. Então vamos desfazer essa mentira. Clica aí, compartilha com seus amigos. O André Mutarei está falando aqui que já esteve lá com a gente. Glória a Deus, volte mais vezes quando a gente tiver um culto presencial agora. A previsão é para o dia 4 de abril, mas nós nos reuniremos quando for seguro para todos nós. Então, mas fica previamente essa data. Não sei se você já era lá na Vila Matilde ou se ainda era no Tatuapé. O nosso endereço é Avenida Padres Olivetânios 533. Tá? 7 minutos do metrô Vila Matilde. Então, compartilha aí todo mundo. O Thiago está falando aqui que já compartilhou. Compartilha com mais gente aí. E assim você nos ajuda a abençoar mais vidas. Amém? Ao longo dessas semanas, para deixar você aí com um gostinho de quero mais, a gente vai falar sobre a criação do homem e da mulher, que é um texto muito usado, né? Fala assim, se Deus ele tinha um plano com 2 homens ou com 2 mulheres, por que ele criou um homem e uma mulher? Por que ele criou Adão e Eva? A gente vai aprender sobre isso ao longo dessas semanas. Nós vamos aprender sobre 2 textos que tem lá em Levíticos capítulo 18 e Levíticos capítulo 20, que fala, com o homem não te deitarás, porque isso é abominação ao Senhor. A gente vai aprender sobre esse texto, o que esse texto quer dizer, né? É um texto que é muito forte. Depois tem outra passagem lá em Romanos 1, que é usada, e eles apontam esse texto como se a homossexualidade fosse uma condenação de Deus para o homem por causa do seu pecado, né? E é uma ideia muito enraizada na cabeça das pessoas. Eu lembro que no começo da pandemia, eu postei uma foto, eu e o pastor Edu, provavelmente devia ter alguma declaração de amor na legenda, e aí uma pessoa foi lá e comentou, por isso que nós estamos nessa pandemia, por causa dos gays. Então, essa ideia está enraizada na cabeça das pessoas, que existe esse tipo de condenação, e lá em Romanos 1 a gente vai entender o que Deus quis dizer, e também vamos aprender sobre os sodomitas, que a Bíblia fala, né, que os sodomitas e os efeminados não herdarão o reino dos céus. Então a gente vai aprender sobre esse texto, vai aprender quem são os sodomitas, quem são os efeminados. Isso é um pouquinho do que a gente vai aprender nessas semanas aí. O André está falando aqui que foi lá no Tatuapé, então você precisa conhecer o nosso templo lá na Vila Matilde. Graças a Deus está muito lindo, está muito bonito. Um Kleber aqui está falando que já chorou amargamente com esse texto de Romanos 1. Eu também, durante muito tempo, esse texto foi a minha maior incógnita, porque eu até conseguia explicações, entender os outros textos, mas Romanos 1 era para mim aquela grande incógnita, e é um texto que eu gosto muito de ministrar, porque explica muito, esclarece muito para a gente. Infelizmente, tudo que a gente vai falar aqui, existe os enganos, o ensino errado ficou enraizado na nossa cabeça. E aí, então, para que isso seja arrancado e seja mudado, dá trabalho. Isso que eu ministro aqui é fruto de estudos durante 5 anos, querido. Sem me abrir completamente, sem me render completamente. Era o medo de aderir a uma teologia para favorecer um suposto pecado. Então, demorou bastante tempo, porque as mentiras estavam muito enraizadas no meu coração, na minha mente. E a minha oração, desde já, é para que o Espírito Santo de Deus
possa esclarecer você, o Espírito Santo de Deus, possa trazer a revelação da palavra, porque Jesus disse que nós conheceremos a verdade, por ela nós vamos ser libertos. Então que o Espírito Santo te revele as verdades da palavra de Deus e essa verdade possa trazer libertação para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu tenho dito que a maior libertação que nós homoafetivos podemos viver é entender que Deus ele nos ama e nos aceita como nós somos, que a gente possa viver essa verdadeira libertação. Mas vamos para o texto. Gênesis capítulo 19, eu vou ler aqui. Eu preciso ler o texto inteiro, né? São 13 versículos, então vou pedir para que você preste atenção aí. Não tem como a gente colar os 13 versículos aí nos comentários, porque tem um limite máximo de caracteres, mas eu preciso ler esse texto para você poder entrar nessa história, né? E poder entender o que esse texto tem para nos dizer, tá? Então são 13 versículos, depois você pode ler, tá lá em Gênesis 19, do verso 1 ao 13, que diz assim, olha: ao anoitecer, 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermentos e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a cidade. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, que chegaram e chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí, e acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram a Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas? Todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Aqui essa passagem que é muito conhecida, né, que é da destruição de Sodoma e Gomorra. A interpretação que é mais comumente usada aí é que aquela cidade foi destruída por causa do pecado, e esse pecado era a homossexualidade, né? Existe uma ideia que é assim: muitas vezes nós nem lemos o texto, mas porque alguém falou alguma coisa, a gente sai repetindo o que alguém falou. Então alguém falou que o que estava dizendo aqui no texto era que aquela cidade foi destruída por causa da homossexualidade. Isso foi sendo repetido ao longo dos anos, dos séculos. Porque se a gente olhar para esse texto assim, e uma simples interpretação de texto, não estou falando de buscar a palavra no original, lá no hebraico, quando foi escrito Gênesis, o que queria dizer, não estou falando nada disso, estou falando de uma interpretaçãozinha de texto. Entender o que aconteceu, quem que estava ali, por que aquilo aconteceu, já esclareceria muito para a gente. Cada vez que eu leio esse texto de Gênesis, mais coisas me saltam aqui, percebendo, falando: meu Deus, como que eu acreditei no que disseram e não parei para ler, não parei para interpretar esse texto.
E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Eu não vou, diferente de alguns outros textos bíblicos, nesse estudo, que a gente vai precisar buscar a expressão na língua original que a Bíblia foi escrita, aqui a gente vai fazer uma simples interpretação de texto. Que dizem pra gente é que essa cidade foi destruída porque eles eram gays, né? Isso aí até o mundo pensa dessa forma, né? Até quem não conhece sobre a Bíblia, sobre Deus, fala sobre isso, pensa sobre isso, porque foi um ensino que foi difundido aí. Mas será que isso é verdade mesmo? E quero fazer aqui 5 perguntinhas básicas, assim, para a gente poder entender esse texto, para a gente poder entender o que aconteceu aqui e realmente por que aquela cidade foi destruída, por que aquela cidade ela foi totalmente destruída. Primeira pergunta que me vem aqui, vou fazer essas perguntas partindo da ótica de que Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade, tá? Então, vamos pensar, é isso que ensinam, é isso que dizem. Então, vamos pensar nesse texto sob essa ótica. Por que Deus ele iria destruir uma cidade por causa da homossexualidade, se a homossexualidade realmente fosse um pecado, se até esse momento da história Deus ainda não tinha falado nada sobre esse pecado? Seria justo que Deus destruísse um povo inteiro, porque supostamente aquele povo estava pecando, só que ninguém falou para eles que aquilo era pecado, que aquilo desagradava a Deus. Já pensou nisso? Deus seria muito injusto de destruir. Primeiro, o que eu conheço de Deus, o que eu vejo de Deus na Bíblia, primeiro ele ia enviar alguém que pregasse para eles, alguém que anunciasse para eles. Tem gente que fala, mas Jó estava lá e pregava. Não é muito bem o que a gente vê, né? Não é bem o que a gente percebe no texto, na história, mas enfim. Deus primeiro enviaria alguém para pregar para eles, para anunciar para eles, antes de trazer uma destruição. Eu quero até ler um texto, o pastor Edu vai postar ele aí para você, que está em Atos 17:30. Vou esperar ele postar aí para você poder acompanhar comigo. Atos capítulo 17, verso 30. Diz assim, olha, Atos 17:30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância? É aquele tempo que eu não sabia o que era pecado, que eu não conhecia o que era pecado, né? Então, por exemplo, eu me converti, Deus ele não me julga pelo que eu fiz antes de me converter, porque eu não sabia que aquilo era pecado. Isso é o que a Bíblia chama do tempo da ignorância, de Deus não levar em conta esse tempo da ignorância. Então, por essa passagem, a gente pode entender que Deus, ele que não vai contra a sua palavra, ele não ia punir uma cidade sem antes ter avisado aquela cidade, sem antes ter informado aquelas pessoas que aquilo era pecado. Tá? Então, essa é o primeiro entendimento que eu tenho aqui de que Deus não traria um juízo desse se ele não tivesse primeiro ensinado aquelas pessoas e mostrado para elas que elas estavam erradas. Porque Deus, ele não é um Deus que condena, ele não é um Deus que julga, ele primeiro nos dá a oportunidade de mudar. Ele nos dá a oportunidade de conhecer, de ter o direcionamento certo, ele nos dá a oportunidade de nós sermos alinhados com a sua vontade, com a sua palavra, e aquilo não aconteceu em Sodoma. Mas, partindo na ótica que Deus destruiu Sodoma por causa da sua homossexualidade, a segunda pergunta que eu faço aqui nesse texto, e que eu sempre faço depois que esse texto me esclareceu, porque era assim, para mim, aqui estava muito claro, o pecado é a homossexualidade. Depois que eu consegui entender que não era, isso está tão nítido
Né? E aí surge para mim essa segunda pergunta. Deus destruiu Sodoma porque Sodoma era uma cidade que supostamente ela era homossexual. É possível uma cidade inteira ser gay? Você acha mesmo? Porque é o que o texto está dizendo. Ó. Vem comigo aqui, ó. Gênesis 19, 4 e 5. Diz assim: Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então, presta atenção que o texto fala que aqueles homens que foram atrás dos anjos que Ló recebeu na sua casa, aqui o texto fala que era desde os moços até os velhos, todos os homens da cidade estavam ali. É possível? A gente consegue imaginar um contexto desse, de uma cidade inteira ser homossexual? Eu estava lendo sobre uma pesquisa de 2017 que apontava que 10% da população brasileira é LGBT. 10%. A gente pode pensar até nos nossos círculos de amizade, de trabalho, de... Você consegue juntar tanta gente assim para encher uma cidade? E a cidade, aqui o texto ainda fala, né, que havia, desde os mais moços até os idosos, estavam lá na porta, atrás daqueles dois homens. Supostamente eles eram gays. Só que se todo mundo era gay ali, como é que tinham jovens? Como é que tinham os mais moços? Talvez até crianças. Não era todo mundo gay? Não tinha como gerar filhos ali. Não tinha nem como aquela população continuar. Ia chegar um tempo que aquilo ia acabar. Eles não geravam filhos. Se realmente eram todos homossexuais. Está conseguindo entender o meu raciocínio? Aqueles homens que estavam ali batendo na porta de Ló e querendo que ele trouxesse os anjos para fora, para abusar daqueles anjos, aqueles homens, eles eram homens heterossexuais. Que tinham suas famílias. Eles não eram homens gays. Uma cidade inteira não tem como ser gay. Está conseguindo entender o meu raciocínio? Mas aí então, né, aí a gente pode pensar, mas se eles eram gays, o que realmente eles estavam fazendo lá? Se eles não eram gays, por que eles estavam batendo na porta e querendo que aqueles homens, né, que estavam ali, anjos que estavam ali como homens, fossem colocados ali para que eles pudessem ter relações com eles? Né? Se eles eram héteros. Aqui a gente percebe um outro ponto que me respalda o fato de que, o entendimento de que aqueles homens, eles eram heterossexuais, em Gênesis 19, no versículo 6, do versículo 6 ao 8. Essa live ela vai ficar salva para que você possa assistir depois, né? Para que você possa até pegar as referências bíblicas que você quiser, para poder acompanhar, poder assistir novamente, acompanhar melhor, porque é muita informação, né? Então isso vai ficar salvo lá. Mas vem comigo aqui, ó, Gênesis 19, nos versos 6 a 8, que diz assim, olha: Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Então, pensa aqui comigo. Então, eu estou falando que tudo que eu estou dizendo aqui é na ótica de que o que nos foi ensinado, de que essa cidade era uma cidade gay, homossexual, que ela foi destruída por causa da sua homossexualidade. Então, partindo dessa ótica, ali aqueles homens que estavam batendo na porta de Ló, digamos que eles eram gays, que é o que nos ensinam. Se eles eram gays, por que Ló ofereceu para eles as suas filhas? Porque ele falou aqui, ó,
não façam nada com eles, eles estão debaixo da proteção do meu teto. Então tinha uma cultura de você receber alguém na sua casa, você era responsável por aquela pessoa até que ela fosse embora, então por isso Ló estava protegendo eles. E aí ele fala para aqueles homens que estavam enfurecidos ali, né, para derrubar realmente a porta e invadir a casa de Ló, ele fala: eu tenho aqui as minhas filhas, peguem elas, façam o que vocês quiserem com elas. Se aqueles homens eram gays, Ló morava lá, sabia que eles eram gays, se eles eram gays, né? Vamos pensar na mentalidade do que nos ensinaram. Por que Ló ia oferecer 2 mulheres para eles? Qual é o homem gay aqui que está assistindo a gente, que não arrumou um namorado e alguém falasse para você: olha, mas fica com aquela mulher ali, olha, casa com ela, constrói uma família com ela, e você ia se dar por satisfeito? Ou a mulher gay que estiver aqui nos assistindo e não encontrou a sua namorada, o amor da sua vida, e alguém falasse para você: olha, casa com aquele homem, constrói uma família com ele, vai ser feliz com aquele homem. Você iria fazer essa troca? Iria se dar por satisfeito por isso? Era uma loucura Ló oferecer mulheres para homens que supostamente eram gays. Então, o fato de Ló oferecer aquelas mulheres para aqueles homens nos leva a entender que aqueles homens não eram homossexuais. Eles não eram gays. E afinal, eles poderiam vir a ter relações com aquelas mulheres, poderiam vir a abusar daquelas mulheres. Entende isso comigo? Então, o pecado de Sodoma era algo de uma dimensão muito maior do que aquilo que é ensinado. Aqueles homens eram homens heterossexuais e eles estavam ali para abusar, para violentar daqueles estrangeiros. Mas aí me leva, né, a essa pergunta. Por que Ló, que é a quarta pergunta, né? Por que aqueles homens, eles não aceitaram, né? Não quiseram as filhas de Ló, eles não quiseram, eles continuaram insistindo, falaram: olha, sai da nossa frente, você nem nasceu aqui na nossa terra, você é estrangeiro, quer mandar na gente, a gente quer aqueles homens. Vem comigo aqui no verso 5 diz assim pra gente, olha: e chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Eu estou lendo isso na Nova Almeida atualizada, tá? Se a gente for ler na Almeida Revista e Corrigida, que até pouco tempo atrás era a nossa principal versão bíblica, ela diz assim, olha: traze-os fora para que os conheçamos. Muitas vezes o termo conhecer na Bíblia é usado com um sentido sexual, né, da intimidade sexual. A Almeida século XXI, pensando nesse sentido, ela diz assim, olha: para que os conheçamos intimamente. A Nova Tradução na linguagem de hoje, eu separei essas versões que eu gosto de comparar os textos, né, para não dizer que está usando uma versão bíblica, porque as pessoas falam isso, eles estão inventando uma Bíblia, eles estão colocando coisas que não tem na Bíblia. Não, a gente está falando que está na Bíblia, e eu estou mostrando aqui pelo menos mais 4 versões, além da que eu estou utilizando, para mostrar que aquilo que tem sido ensinado para nós está errado, e que hoje Deus está nos dando a oportunidade de abrir o nosso entendimento, de ser livre por essa verdade. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: pois queremos ter relações com eles. E a Revista e Atualizada fala: para que abusemos deles. Eles não rejeitaram as filhas de Ló simplesmente por eles serem gays. Não, eles não eram gays. Eles eram abusadores. O texto deixa claro que eles queriam abusar. Eles queriam violentar aqueles homens. Se você ler, a história vai te dar esse respaldo no que eu estou falando aqui, que havia esse pensamento naquela região, daquelas pessoas de Sodoma. Eles tinham esse tipo de pensamento, de quando um viajante entrasse, porque eles eram uma terra próspera, eles achavam que as pessoas iam chegar, iam querer roubar as riquezas deles, eles tinham o intuito, o interesse de abusar aquelas pessoas.
de violentá-los, como uma ideia de que eles estivessem humilhando aquelas pessoas. Então, o que acontecia ali, o que estava acontecendo ali, não passa nem perto de uma relação homossexual. Gênesis 13 fala assim, olha, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A Bíblia fala que eles eram maus, não fala que eles eram homossexuais, não falam que eles tinham relações com pessoas do mesmo sexo. Eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A Nova Tradução na linguagem de hoje fala que eles eram gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. A NVI fala que eles eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Na Bíblia a mensagem fala gente que pecava abertamente contra o Eterno. Então, o que havia de pecado, a gente vai aprender, vai ler um texto bíblico que vai nos dizer claramente qual era o pecado de Sodoma. O que havia ali não era uma questão de homossexualidade, né? Porque essa é até a quinta pergunta que eu me faço, então, olhando para pensando no que nos ensinaram, que aquela cidade foi destruída por causa da sua homossexualidade. Eles queriam pegar aqueles homens, queriam abusar, né? Iam ser relações homem com homem. Mas qual a relação entre o que aqueles homens queriam fazer ali com uma relação homoafetiva? Com duas pessoas que escolhem viver juntas, construir uma vida juntas, que decidem ser fiéis uma à outra, independente do gênero, do sexo dessas pessoas. Não tem relação nenhuma. O que acontece entre mim e o meu esposo, entre outros casais de homens, de mulheres, LGBTs, não tem nada a ver com o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi abuso sexual, estupro. Eles queriam violentar aqueles homens. Isso não tem nada a ver com a questão da homossexualidade. Aqui, olha, em Judas, capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz assim pra gente, olha, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. O que aconteceu aqui? Aqui a Bíblia já vai denunciando o pecado deles. Eles se entregaram à prostituição. E aí eu te pergunto, prostituição, ela só pode acontecer entre dois homens? A gente sabe que não, né? Quando fala aqui do termo prostituição, o pecado deles, esse termo envolve uma série de outras situações que nada tem a ver com uma relação homoafetiva. Aqui, ó, minha aliança. Eu tenho a honra de sempre usá-la, porque eu me casei com o pastor Edu. Não está aqui comigo, eu sempre falo que quando ele não está aqui do meu lado, eu me sinto pela metade, né? Nos casamos, decidimos construir uma vida juntos, ser fiéis um ao outro. A nossa vida não tem relação nenhuma com o que estava acontecendo aqui. A Bíblia estava dizendo que eles se entregaram à prostituição. Na Bíblia, na linguagem de hoje, a NTLH fala assim, cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles cometeram imoralidades e pecados sexuais. A Bíblia em nenhum momento fala que eram relações com pessoas do mesmo sexo. Você vê como usam a Bíblia de maneira distorcida, nos enganam, nos iludem. Quantas histórias a gente conhece de pessoas que se suicidaram porque alguém disse para elas que o fato dela ser lésbica, dele ser gay, ele não poderia ser salvo, ele não poderia viver, ter uma vida com Deus, ser aceito por Deus. E quantas histórias ceifadas. Tem aquele filme que todo mundo conhece, né? A gente sempre fala dele, que é aquele filme Orações por Bob, e conta uma história verídica. Quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres morreram. E ainda hoje entram em depressão,
tentam suicídio porque alguém pegou um texto e está dizendo completamente diferente do que está lá. Eles tinham imoralidades, eles tinham pecados sexuais. E isso pode enquadrar gays que vivem numa vida imoral e também héteros que vivem numa vida imoral. Não tem nenhuma relação com um casamento, com construir uma vida juntos, com construir uma aliança entre duas pessoas que se amam. O que aconteceu aqui em Sodoma, o que acontecia, né? Não aconteceu com aqueles anjos porque eles foram livres, eles foram guardados, eles foram protegidos, era abuso sexual. Era violência sexual. E isso acontecia com todo viajante que passasse por lá, homem ou mulher. Aqueles homens realmente eles eram muito pecadores. Mas eles não eram gays. Mas eles eram muito pecadores. Mas eu quero ler com você aqui um texto que esclarece para a gente qual foi o pecado de Sodoma. Ezequiel capítulo 16, se você tiver com a sua... Tá aqui, mas não está aqui do meu lado, amor. Ele escreveu aqui, ó, mas eu estou aqui, amor, mas não está aqui do meu lado. Aí do meu lado, sem você do meu lado, eu fico pela metade. Eu quero ler com você aqui, ó, Ezequiel 16, verso 49 e 50. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode ler aí. Depois você pode ler, se você não tiver com a Bíblia aí. Ezequiel 16, 49 e 50. A Bíblia deixa claro, querido. Está claro na Bíblia qual é o pecado de Sodoma. E a gente foi enganado durante muito tempo. Enganado. Eu falo para você enganado, sem medo de errar. Porque assim, eu falei para você que eu fiquei durante muitos anos estudando sobre isso, né? Querendo entender, lia materiais que já existiam, mas com medo de me abrir para aquilo e estar me abrindo só por uma ideia de reforçar algo que me favorecia, supostamente. E aí eu me lembro que já tendo muita informação, conversei com 2 teólogos que eu conhecia na época, que eu ainda não era assumido, então, né? Conversei dentro daquele contexto de conhecer melhor o texto. Olha, a história diz isso, diz que eles abusavam, diz que o povo de Sodoma era assim. Isso é verdade? Mas isso procede? E eles me deram informações, eles respaldaram aquilo que eu estava lendo nos materiais que já existiam. Glória a Deus por esses materiais que já existiam. E eles respaldaram, então a conversa se estendeu por mais alguns outros termos, outros textos que a gente vai falar nas próximas semanas, e eles concordavam com tudo que eu vou falar aqui para você ao longo dessas semanas, esses 2 teólogos concordavam. Aí eu falei, então, partindo então desse pressuposto, a gente pode dizer que a homossexualidade não é um pecado? Não, a homossexualidade é um pecado, sim. Eles estavam pregando para mim a teologia inclusiva que eu estou falando para você. Mas existia uma ideia de ensinar aquilo de uma forma tão errada, porque isso é um preconceito, isso é algo feito realmente de maneira tendenciosa, que ainda que eles explicassem todos os textos e tivessem todas as justificativas que a gente tem aqui, a homossexualidade continua sendo pecado. Como assim? Foi o que eu falei semana passada, existe uma ideia de pegar a Bíblia e aquilo que me favorece, eu contextualizo e falo, olha, isso aqui foi para aquele tempo, foi para aquele momento, isso aqui foi para aquela situação, agora nós não temos mais que cumprir isso. Mas quando chega em coisas que supostamente não me favorecem, o preconceito fala mais alto. E aí, realmente, é o que está escrito lá, é o que a Bíblia está dizendo, isso é pecado. Só que a Bíblia deixa muito claro aqui qual é o pecado de Sodoma, e eu quero ler com você. O pastor Edu colocou o texto para a gente na tela, diz assim, olha, eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e
próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Não coube aí, mas o verso 50 diz assim: foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Olha só como a Bíblia fala claramente. Esse foi o pecado de Sodoma. Eles eram orgulhosos, eles tinham muita fartura. Lembra que eu falei que eles eram uma terra próspera? Gênesis 13:10, depois você pode ler. Fala isso pra gente, que era uma terra muito próspera, tanto que Ló decidiu ir para Sodoma porque viu aquela terra com pastos muito verdes, com tudo muito bonito, né? Porque era uma terra realmente próspera. Só que aí, essa prosperidade fazia com que eles se sentissem orgulhosos, que eles não estendessem a mão para aquele que estivesse necessitado, para que eles explorassem e abusassem dos viajantes que passassem por lá. Não eram pessoas que iam lá para roubar eles, eram pessoas que estavam passando de viagem ali. Como a gente viu a história daqueles 2 anjos, né? Eles disseram para Ló que estavam passando ali, né? Eles estavam ali com um propósito específico, mas estavam de passagem. Então, eles exploravam, abusavam das pessoas que estavam passando por ali. E a Bíblia deixa muito claro que foi esse o pecado. E aí no verso 50 fala: foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, e ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Então, o pecado de Sodoma está claro aqui em Ezequiel 16, 49 e 50, e foi por isso que eles foram destruídos. Eles não foram destruídos por causa da homossexualidade, embora eles tivessem pecados sexuais, eles abusavam, né? Eles estupravam, eles violentavam as pessoas que passavam por lá. Eles eram arrogantes, eles eram soberbos, eles não amavam o próximo. É uma série de coisas. Lembra que a gente viu que eles eram uma gente má, que cometia pecados horríveis? Eles eram tudo isso. E foi isso que fez com que Deus destruísse aquela cidade. Isso nos faz pensar que as coisas mais terríveis que a gente pode ver hoje, pessoas, não existe nada que se compare ao que aconteceu na história de Sodoma. Eu quero ler mais um texto para a gente terminar, está aqui em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 6. 2 Pedro 6, a gente vai ler do 6 ao 8, que diz assim, olha: reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mais um texto falando do pecado de Sodoma e, novamente, nenhuma relação com a homossexualidade, com a relação homoafetiva. Verso 7 ele fala: mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma dia após dia por causa das obras iníquas que eles praticavam. Então a Bíblia deixa claro, deixa muito claro, que o pecado de Sodoma não foi a homossexualidade. Eles não foram destruídos por serem gays. Você aprendeu errado, como eu também aprendi errado. E muitas vezes, como papagaios que ficam repetindo o que ouve, nós repetimos, outras pessoas repetem esse discurso. Por isso, mais uma vez, eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo. Que outras pessoas precisam ouvir sobre isso, precisam conhecer sobre isso. Lá no canal da igreja, no YouTube, nós temos uma playlist somente sobre Bíblia e homoafetividade. Pode procurar lá por Avivamento Inclusivo no YouTube, você vai nos encontrar e vai ter uma playlist falando sobre esse assunto, porque a gente precisa falar sobre isso. Que a gente precisa abrir os olhos das pessoas, como um dia Deus abriu os meus olhos, de tantas pessoas que vieram antes de mim, como Deus hoje está abrindo os seus olhos. E até se ficar alguma dúvida aí do que foi falado até aqui, sinta-se à vontade para me procurar aí por direct, pelas redes sociais,
E a gente vai poder conversar, poder entender melhor, porque eu sei que tudo isso fica enraizado e que a gente leva um tempo para poder realmente assimilar tudo isso. Mas como eu declarei no início, eu quero declarar novamente que o Espírito Santo ele possa abrir o seu entendimento para que você receba essas revelações da palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu quero orar por você antes da gente terminar. Quero que você feche os seus olhos aí onde você está, curve a sua cabeça. Quem sabe você está afastado da igreja, afastada por causa dos ensinos errados. Quem sabe você está enfrentando uma depressão por causa de coisas que ensinaram de que você não é aceito, que você não pode ser aceito sendo quem você é. Mas eu quero dizer para você hoje, o Deus que te criou, Ele te conhece, Ele te ama. E hoje Ele marcou esse dia para ter um encontro com você, para te abraçar, para te envolver no amor dEle e para curar a sua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te louvar por cada vida que está aqui, Senhor. Cada coração que se abre, que se rende diante do Senhor, Pai. Cada vida que se quebranta na Tua presença, cada vida que está comigo orando nesse momento, aqueles que vão orar depois que essa transmissão já tiver terminado, aqueles que passaram por essa transmissão ao longo desse culto, Pai. Eu quero te agradecer e colocar cada um nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor hoje, Pai, para que o Teu amor, a Tua graça infinita possa alcançar cada vida, Pai, possa restaurar cada coração. Como Ló pôde ser livre daquele povo, Pai, nós possamos hoje ser livres de todo engano errado que foi plantado no nosso coração, de todo engano errado que foi disseminado sobre as nossas vidas, Pai, e todos aqueles que não se sentem amados, que não se sentem aceitos, que não se sentem bem-vindos, Senhor. Em nome de Jesus, que possam ser abraçados pelo Senhor, que possam ser alcançados pela Tua graça hoje, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda depressão bata em retirada em nome de Jesus Cristo e que venha sobre cada coração a Tua paz que excede todo entendimento, Pai. As marcas, Senhor, do preconceito, as marcas, Senhor, da rejeição, Pai, que sejam curadas pelo Senhor, que o Teu Espírito possa começar hoje uma obra de cura sobre esse coração, Pai, em nome de Jesus, e que cada um de nós possamos nos ver, possamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga, Pai. Que nós possamos nos enxergar através do filtro do Teu amor, da Tua graça pelas nossas vidas, Senhor. Dá a cada um essa experiência hoje, Pai. Que cada coração possa sentir o toque do Teu amor, o toque da Tua graça, o toque, Senhor, do Teu perdão, e hoje possam ser reconectados com o Senhor, com a Tua presença, Pai. Possam voltar, Senhor, para o Teu amor, voltar, Senhor, para as Tuas promessas, voltar, Senhor, Pai, para os Teus propósitos, para esse filho, para essa filha, Pai. Nós entregamos cada vida nas Tuas mãos. Que seja hoje, Senhor, um dia de restauração em cada coração. Que seja hoje, Senhor, um dia de alegria em cada coração. Que seja hoje, Senhor, um dia, Senhor, de renovar as forças, Pai, através do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está. Pode comentar um glória a Deus. Escreve um glória a Deus aí para mim. Para o Senhor, né? Mas para eu ver você glorificando junto comigo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando o seu coração. Que o Espírito Santo está movendo o seu coração. Que o Espírito Santo está ministrando você aí. E eu quero te dizer, não deixa isso que você está sentindo hoje se acabar quando essa live terminar. Que hoje você possa correr para os braços do Deus que ama você.
ainda que a sua família talvez possa não te aceitar, ainda que talvez você não seja aceito, amado como você gostaria, como você precisa, existe um amor muito maior do que o amor dos homens. E o amor desse Deus quer abraçar você, quer cuidar de você, que hoje você corra para os braços dele. Que você possa procurar uma igreja a que você possa fazer parte, uma igreja que pregue esse evangelho. Uma igreja que abençoe você. Uma igreja onde você seja amado, bem-vindo. Se você não faz parte de nenhuma igreja inclusiva e for aqui de São Paulo, da região, vai ser um prazer receber você no Avivamento Inclusivo. Mas se houver outra igreja mais perto, outra igreja, né, que facilite para você, fique à vontade, mas procure um lugar que pregue esse evangelho. Aí na sua cidade, no seu estado, se você é de fora de São Paulo. E eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo está começando uma obra de cura, de restauração sobre o seu coração. Amém? A gente está terminando essa live, mas não deixa terminar aqui não. Que agora seja realmente o começo para a sua vida, para a sua história, para o seu ministério. Quantas pessoas que tinham dons, chamados de Deus, e que se deixaram perder tudo isso, porque apontaram o dedo e disseram, você não pode. Sendo um homossexual, você não pode cantar, você não pode servir ao Senhor. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia te ama e Ele quer usar você. Ele criou você com a sua orientação sexual e você vai ser bênção de Deus, mesmo sendo um LGBT. Amém? Se você precisar conversar, abrir o seu coração, mesmo estando somente online, nós estamos à disposição para te ajudar. Nos procure pelas redes sociais, vai ser uma alegria poder ouvir você, poder ajudar você, poder orar por você. Nós estamos totalmente abertos para te ajudar e eu sei que Deus tem um propósito sobre a sua vida e Ele vai cumprir. Amém? Na quarta-feira que vem, nós estaremos aqui novamente a partir das 20 horas, aprendendo um pouco mais sobre isso. Nós vamos falar sobre os textos de Levítico, que falam, com homem não te deitarás, porque isso é abominação, né? Tem 2 textos lá, no capítulo 18, também no capítulo 20, a gente vai aprender sobre esses textos, porque aparentemente esses daí estão dizendo claramente, né? Eu lembro primeiro dia que eu li esse texto, quando eu tinha acabado de me converter, me deu até um frio no coração, né? Daquilo que estava muito claro ali, mas o que realmente aquilo quer dizer, a gente vai aprender quarta-feira que vem, então já marca para você estar com a gente. E no domingo, como eu te falei, tem culto online às 11 da manhã e às 18h30 lá no Facebook. Você pode procurar Apóstolo Felipe Oliveira, ou então Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo, você vai poder assistir os cultos. Pela manhã, um culto abençoado, é sempre muito tremendo a gente poder nos reunir ali pelo domingo de manhã. E no domingo à noite a gente vai ter a presença do pastor Justino da CCNE nos abençoando com a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana abençoado, próspero, coberto pelo Senhor, em nome de Jesus, que a graça do nosso Deus e nosso eterno Pai e que a presença viva, santa e poderosa do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas em todos os nossos dias. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa live vai ficar salva lá no IGTV para que você possa assistir novamente, enviar para outras pessoas, que a gente precisa realmente abençoar outras vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus.